Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus pela sua honrosa companhia e esperamos que você seja ricamente abençoado pela nossa programação. Hoje estudaremos a lição de número 5, cujo tema é a unidade da raça humana. Nesta lição, veremos o conceito de unidade, como também pontuaremos sobre a unidade e diversidade humana, falaremos sobre a universalidade do pecado e, por fim, ressaltaremos a necessidade da graça de Deus para toda a raça humana. Vocês desejam aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias, capítulo 2, versículo 10. A verdade prática da lição nos diz que, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. O objetivo geral desta lição é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Os objetivos específicos são três. Primeiro, apresentar a unidade racial do ser humano. Segundo, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E o terceiro e último, refletir sobre a unidade em Cristo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 28. Acompanhe conosco. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque dele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Para comentarmos a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonatas Éder. A paz do Senhor, professor Jonatas. A paz do Senhor, presbítero Jonatas Lucena. Amém. E também contamos com a participação ilustre também do professor auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, presbítero irmão Jonatas Lucena. Amém, muito bem. Estamos gratos a Deus, não é, pela continuidade desse trimestre e hoje com a oportunidade de vermos juntos o que diz a lição de número 5, cujo tema é a unidade da raça humana. Seguindo essa sequência dentro dessa temática principal abordada pela lição, que trata especificamente sobre a antropologia bíblica. E a lição de hoje vai estar trazendo, mais uma vez, a informação bíblica a respeito, subordinado a essa temática, com relação à unidade do que o comentarista chama de a raça humana. E como é sempre comum, o presbítero Jonatas Éder, é uma característica desse programa, principalmente quando há algumas palavras que se destacam a princípio no próprio tema, não é? De a gente trazer algumas definições, trazer a lembrança do ilustre, o caro telespectador que está acompanhando o programa, para facilitar, até para o professor que vai estar aplicando a aula, não é? Em sala de aula está ensinando a palavra, para facilitar, para pavimentar o caminho, para facilitar a compreensão de todos. E eu acredito que há, dentro dessa temática, uma palavra-chave que vai
direcionar todo o comentário desta lição. Exatamente qual seria essa palavra, professor? Muito bem, presbítero Lucena, a palavra da aula de hoje é essa questão da unidade, não é? Da unidade da raça humana. E é importante definir bem para que não haja uma certa confusão, já que a gente trabalhou na lição de número 3, se não me falha a mente, a questão da tricotomia do ser humano, né? A gente não está trabalhando essa questão de unidade nesse sentido, né? A gente está trabalhando no sentido de raça aqui, né? Então, a palavrinha unidade, os dicionaristas trabalham a ideia de qualidade ou estado daquilo que é único, não é? Único em um ser, único em um ser. E Adão, presbítero Lucena, ele é chamado de primeiro homem na Bíblia, principalmente nas epístolas de Paulo, para dar essa ideia de que ele foi o primeiro de uma raça que é composta hoje de bilhões de pessoas, né? Um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Acho muito importante a gente ler esses textos, já que essa definição de Adão ser o primeiro homem, ela é bíblica e Paulo aborda muito isso, né? Vamos abrir nossas Bíblias, você que está em casa nos acompanhando, não é? Abre a sua Bíblia primeiro em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, fala sobre essa realidade de Adão ser o primeiro homem. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5 de Romanos, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe que o termo é pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. A gente vai trabalhar essa questão de pecado posteriormente, mas a gente fica aqui o entendimento de que entrou por um homem, não é? A princípio por um homem. Tem um outro texto na Epístola aos Coríntios, só mais esse para a gente também ler, também é um texto paulino, né? Capítulo 15 da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios e o versículo de número 45, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, diz assim a Bíblia: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. É claro, dentro do contexto, Paulo está traçando o primeiro Adão, falando sobre Adão mesmo, e o segundo Adão, ele está falando de Jesus. Uma outra realidade para esse termo unidade é falar sobre a personagem feminina, que a gente trabalhou na segunda lição, que é a irmã Eva, não é? Ela é chamada de a mãe de todos os viventes, conforme Gênesis 3 e o versículo 20. Então, quando a gente observa isso, não é? Cai por terra aqui já grandes, infelizmente, pensamentos humanos de que o homem é uma evolução. Na realidade, não é verdade, não é? A Bíblia mostra que Deus cria um casal e a ideia é de que esse casal reproduza, multiplique-se e até chegar na nossa realidade de hoje. Então, quando a gente trabalha da unidade da raça humana, estamos falando de que Deus nos formou a partir de um casal, Adão e Eva, e não de um conceito de evolução como alguém ensina por aí. Muito bem. Muito importante esse destaque que o senhor deu, trazendo a lembrança de que Deus criou um único casal no Éden, né? Já que é costume, o senhor fez referência, por exemplo, à teoria da evolução e outros conceitos que surgiram para querer trazer contradições para a narrativa que a Bíblia apresenta sobre a criação e a raça humana de um modo geral. E professor Jonas Santana, já foi visto isso desde o início, claro, na lição 1 de forma introdutória, mas como já foi dito, lição 2, lição 3 e também a lição anterior, a forma em que Deus criou todas as coisas. Com relação a esse casal, professor Jonas Santana, Deus criou de fato apenas este casal ou a Bíblia daria margem, por exemplo, a especulações, como já foi citado aqui, como a teoria da evolução ou até mesmo a uma raça pré-adâmica que deveria ter surgido? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? E, irmão Lucena, já até para introduzir esse assunto e revendo um assunto que também foi trabalhado na lição número 1, a questão da estrutura do livro de Gênesis, porque a maioria da confusão acontece, na verdade, porque não se sabe a estrutura do livro. Quer dizer, eu tenho um capítulo 1, que isso na verdade é uma sequência, vamos começar do início, né? Do capítulo 1 até o capítulo número 11, eu tenho ali um bloco de texto que são histórias gerais, ali são as histórias das origens, a história do céu, a história da terra, a história do surgimento dos céus, da terra, do homem e das nações. Quando eu chego do capítulo 12 até o capítulo 50, o autor do livro de Gênesis, que é Moisés, ele vai afunilar o texto, ele vai falar de Abraão, Isaac, Jacó e por fim José. E esse parâmetro, essa forma de escrita semítica, ela vai se fazer presente também no capítulo 1. Capítulo 1 é um texto geral e o capítulo 2 já é um texto muito mais específico. Para ficar mais claro para o ouvinte, no capítulo 1 está escrito assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e versículo 27.
façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas quando chega no capítulo 2 e versículo 7, aí já mostra como Deus fez esse homem. Então você está partindo do geral para o particular. Quer dizer, isso vai se repetir também com o capítulo 10 e o capítulo 11, quando for trabalhar a questão das línguas. Então, tendo em mente inicialmente a estrutura do livro, fica muito claro para a gente mostrar aqui que Deus só fez somente um único casal. Fez Adão e, posteriormente, é claro, fez Eva. E esse casal vai dar origem a todos os seres humanos. Tem um versículo que eu queria pedir sua permissão, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo número 26. Eu vou usar a revista a Almeida Corrigida Fiel, que ela traduz da seguinte maneira: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Interessante que a Almeida Corrigida Fiel, ela traduz assim, de um só sangue. Em outras palavras, Deus não fez outro casal dentro do Éden. Quer dizer, não existe imagem dentro da Bíblia Sagrada, nos textos bíblicos, nunca vai mostrar a existência de uma raça pré-adâmica. Quer dizer, eu considero isso como não somente um erro de interpretação, mas também uma heresia. Sim, dizer que o capítulo 1, Deus gerou uma raça humana, e no capítulo 2, Deus gerou outra raça humana. Por isso que eu falei tanto da questão da estrutura do livro. Deus só gerou uma única raça humana, quer dizer, a partir de um único casal. Capítulo 17, versículo 26, da revista Corrigida Fiel, diz assim: de um só sangue fez todos os seres humanos. E nós temos ainda outro versículo, Gênesis capítulo 3 e versículo número 20. Aí tem outra versão da Bíblia Sagrada, né, que é a Nova Almeida Atualizada, que foi lançada recentemente. Ela traduz da seguinte maneira: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Que a pessoa se confunde com o verbo porque é corrigida, atualizada, assim, que ela seria, né, como se Deus tivesse matado, criado outra mulher. Não, e a tradução exata seria essa, né? E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, vamos resumir dizendo da seguinte maneira: Deus só fez um casal, Adão e Eva, e após a expulsão do jardim, aí sim, teve a concepção de outros filhos. Que bênção, não é? É o que a Bíblia... filhos, né? Isso. Não de outros, por favor. Então, filhos. Veja que já ficou claro aqui para o professor e, consequentemente, ficará para o aluno no momento em que essa lição for ensinada, que a Bíblia deixa claro, como já foi dito, não é? Reiterado agora pelo professor Jonas, de que não há fundamentação bíblica de crer de que houve a existência de uma outra raça antes de Adão, o que seria criado, ou seja, uma existência de uma raça pré-adâmica. Isso aí já caiu por terra, a Bíblia mostra claramente, e já foi de forma deixado claro aqui, de que no sentido bíblico da palavra, quando o senhor lê o texto de Gênesis capítulo 3, versículo de número 20, diz que todos descenderam diretamente deste casal. É isso que a lição de hoje ela vai tratar. O propósito da lição é exatamente reafirmar essa verdade. E eu estava recentemente lendo o livro de um determinado escritor, muito conhecido aqui no Brasil, por sinal, Adalto Lourenço. Sim, e quando ele fez referência em uma obra que ele escreveu, Gênesis 1 e 2, não é? E ele trazendo essa informação científica, porque de repente alguém pode dizer assim, não, mas aí é a Bíblia que está dizendo, não é? Para quem não crê na Bíblia, por exemplo, como é que a gente pode explicar que toda essa civilização, toda a raça humana, o presbítero Jonatas Eder fez referência atuais de seriam cerca de 7 bilhões, não é, de pessoas habitando a Terra, como pode vir de um único casal? E ele disse que uma das grandes descobertas da década de 80 foi a partir de uma cientista chamada Rebecca L. Kahn. E essa mulher teve a curiosidade, já que ela trabalhava no departamento de biologia da Universidade da Califórnia, ela usou como base o que é conhecido como DNA mitocondrial, que é uma informação genética que é passada, não é, para as gerações simplesmente ou unicamente pela mulher. E ela foi fazendo algumas coletas ou amostras desse DNA e cerca de 147 pessoas dos grupos mais diferentes, de regiões diferentes, de etnias diferentes. E quando foi feita uma comparação em laboratório, ele diz no seu livro
que chegou ao entendimento que concluiu que o DNA mitocondrial de todos eram idênticos. Glória a Deus. E o que é que isso indica? É exatamente o que a Bíblia está ensinando, não é? Observe que está atestando aquilo que a Bíblia já ensina desde o livro de Gênesis, Moisés registrando. A conclusão óbvia é que todos os seres humanos vieram de uma única mesma mulher, conforme diz Gênesis capítulo 3, versículo 20. Mas, presbítero Jonatas Éder, nós temos ainda alguns minutos, mas pelo menos de forma introdutória. Nós já vimos aqui de que a raça humana está ligada diretamente a este casal. Isso é um fato, é bíblico e já foi citado aqui de forma bem objetiva. Mas percebemos que dentro dessa unidade há uma diversidade. Sim. Unidade porque todos vieram deste casal, não é? Adão e Eva, isso aí já é fato. Mas existe diversidade dentro dessa raça humana. Que tipo de diversidade seria essa, professor? Quais são alguns pontos, ainda que rapidamente, pelo menos introdutoriamente, a gente volta no segundo momento, mas o que é que a gente pode introduzir a respeito disso? É muito importante o professor entender essa realidade, não é? Porque, por exemplo, nós somos descendentes de Adão e de Eva, mas existem diversas diferenças entre nós, não é? Nós vamos abordar a diversidade racial, a diversidade linguística e cultural, é claro, o senhor falou de forma introdutória, porque o tempo realmente já foi embora para esse primeiro bloco, mas é importante dizer que o que a Bíblia está dizendo em relação à unidade é que nós viemos desse casal. A ideia de que nós seríamos todos iguais a eles, isso não é uma questão bíblica e nem científica. Embora a Bíblia não parte para ser um livro científico, né? Mas ela diz de onde nós viemos. A princípio, em relação à diversidade racial, quando a gente fala dessa diversidade racial, a gente está dizendo que mesmo existindo cores distintas, não é? Formas de falar distintas, maneiras de viver distintas, tudo isso está mais ligado ao ambiente onde esse ser humano está vivendo. A ideia aqui não é dizer que todo ser humano deveria ser de uma certa cor, ter um certo tipo de cabelo e uma certa forma. Até porque, por exemplo, na realidade da diversidade racial, nem os gêmeos são iguais. Não é? Tem um texto bíblico que vale muito a pena a gente ler, Gênesis, capítulo 25. Vamos abrir nossas Bíblias, não é? Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Eu vou ler esse texto e, na volta, a gente comenta um pouco mais. Gênesis, capítulo 25, veja o que diz a Bíblia no verso de número 24. Olha o que diz a Bíblia. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Isso é o que é dito no capítulo 25 e o verso 24. Quando a gente vai para Gênesis 27, verso 11, veja o que é que diz o texto bíblico. 27 e 11 de Gênesis. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Eu acho muito bonito isso porque, veja, mesmo sendo gêmeos, não é, nascidos bem pertinho do outro, nasceu tão perto que a Bíblia vai dizer que Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú, e é por isso que ele recebe o nome disso, né? Aquele que segura no calcanhar. Mesmo assim, eles são distintos, não é? A nossa realidade, presbítero Lucena, é de que nós somos uma só, um grupo só de pessoas, por isso é chamado de raça, mas existe sim, e graças a Deus por isso que nós nem todos somos iguais, né? Para a glória de Deus. Agora, claro, a ideia aqui presente é essa diversidade não anula a nossa unidade. Todos nós somos filhos de Deus, claro, somos feitos a partir de Adão e de Eva. Muito bem. Nós estaremos concluindo esse primeiro momento do comentário, mas voltaremos em breve, depois do intervalo, com o comentário da lição de número 5. Não saia daí, esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, esse segundo momento, e estamos comentando a lição de número 5, cujo tema é a unidade da raça humana. E no primeiro bloco, nós tivemos aqui a oportunidade, junto com os nossos ilustres professores, de trazer à lembrança algumas definições que são chaves para a compreensão desta lição, como a palavra unidade, e também o que a Bíblia diz a respeito da criação de um único casal, Adão e Eva, e a partir desse, a raça humana está ligada diretamente a eles. Mas no final do bloco anterior, estivemos aqui, presbítero Jonatas Éder, trazendo a lembrança também sobre a unidade, apesar da diversidade que há dentro da raça humana. Há uma unidade, mas também há uma diversidade, professor Jonas. E o professor Jonatas Éder fez referência de forma inicial a respeito da diversidade racial ou étnica, como alguém prefira falar.
Mas além desta diferenciação que há dentro dessa unidade, ou diversidade dentro da unidade da raça humana, teria mais alguma diferença que a gente poderia citar, professor? Tem com certeza. Principalmente essa questão da unidade, né, que é o foco principal daqui. Nós somos descendentes de um único casal, né? Após a expulsão do Jardim do Éden, os filhos passam a surgir a partir da expulsão, não antes. É bom deixar isso bem claro, bem amarrado, né? Para essa lição. E é óbvio que o ser humano, ele é criado, ele tem sua genética, como o senhor falou, né? É uma genética que é genética humana, de maneira que a gente descende de um único só casal. Mas os aspectos externos mudam. Por qual razão? Muda por causa da alimentação, muda por causa do clima, muda por causa do ambiente onde a pessoa está. Então, existem diferenças do lado de fora. Mas internamente, podemos dizer assim, do ponto de vista genético, todos nós somos humanos, independente de um único só casal. Existe outra diversidade dentro dessa unidade? Existe sim, que é justamente a diversidade linguística, que é justamente quando se refere aos idiomas. Não é possível dizer exatamente quantos idiomas já foram falados, né? Se tem uma estimativa que existam hoje aproximadamente 10 mil idiomas catalogados. É uma estimativa, e mesmo assim não dá nem para se cravar aqui nesse programa. O que mostra é que quando você coloca todos esses idiomas um ao lado do outro, é possível a gente verificar que a fala humana, que já é um grande mistério para a ciência, que é bom deixar isso claro, né, que você só aprende a falar porque tem alguém que falou com você, e de maneira que se Adão e Eva passaram a falar porque Deus falou primeiro com eles, é bom deixar isso claro, que não tem como tirar Deus dessa realidade, porque se você tira Deus dessa realidade, o homem simplesmente não fala. Eu estou falando não é somente de fala, de substância fonética. O que estou tentando mencionar aqui é a capacidade que o homem tem de falar, que a gente chama de linguagem. Linguagem não é português, matemática, não é português, não é inglês, não é nada disso. Você está falando linguagem, é a capacidade que a pessoa tem de poder falar. Essa capacidade, só quem deu essa capacidade foi o homem. Foi Deus que deu ao homem essa capacidade dele falar. Agora, as línguas variam, né? A língua, você tem língua portuguesa, você tem língua inglesa, aí você vai ter, né, as diversas línguas. Então, quando a gente olha para a questão linguística, a primeira coisa que existe no ser humano é a capacidade da linguagem. O ser humano é o único que pode falar, é o único que pode ter idiomas. Então, do ponto de vista científico, o ser humano só descende de um único casal. E é claro, a diversidade de linguagem mostra o quê? Mostra, na verdade, que foi Deus quem nos deu essa capacidade incrível de poder falar. Glória a Deus. Inclusive, quando nós lemos o livro de Gênesis, é bom que se lembre que em Gênesis capítulo 11, principalmente, é dito que até então, antes da realidade da Torre de Babel, onde há a confusão das línguas, todos falavam o mesmo idioma, né, professor? Mas a partir daí houve uma diversidade. E uma coisa muito bonita, só um adendo ao que o Jonas falou, essa capacidade ela é extraordinária, porque Adão ele vai falar, vai dar nomes, vai conversar. Isso dá a ideia de que ele entende o que está sendo dito a ele e ele tem condições de responder. A conversa de Deus com Adão e Eva no capítulo 3 é maravilhosa. E um outro adendo é o seguinte, mesmo a gente tendo essa diversidade de línguas tão grande no mundo hoje, mas a gente consegue se entender, a gente consegue aprender um outro idioma, não é? Existem palavras muito próximas, isso mostra que mesmo nessa diversidade de línguas, não é? Como diz em Gênesis capítulo 11, lá e diz como é que isso foi que aconteceu, né? Que essa divisão foi feita. Porém, lembrando, no início não era assim, todos falavam uma só. Né? Por conta do pecado, infelizmente, isso também foi mudado. Muito bem, isso aí mostra, portanto, que além de haver uma diversidade étnica ou racial, como queira, já foi dito e visto aqui que também há uma diversidade linguística, e isso mostra, né, de que apesar de estarmos ligados diretamente ao casal, como já foi dito, mas há essa diferenciação. Claro que quando há essa diferença, é preciso que o professor aproveite em sala de aula para mostrar de que isso não faz uma pessoa ser melhor ou superior a outra e, consequentemente, alguém inferior, porque diante de Deus todos somos iguais. Eu achei muito importante, professor, dentro da fala que o senhor trouxe agora há pouco, a respeito da genética. Há essa diferença externa, mas geneticamente somos seres humanos pertencentes como resultado da criação de Deus e ligados a este casal. Diante de Deus, somos todos seres humanos. Mas ainda há alguma diversidade, presbítero Jonatas Eder, como, só recapitulando, diversidade racial,
diversidade linguística. Seriam estas únicas ou teria mais alguma que a gente poderia citar? Tem mais uma, e essa é um pouco mais impactante, que é a questão cultural. Cultural. Essa é um pouco mais impactante porque vai falar sobre tudo, né? Porque o que é cultura? Cultura é o conjunto de comportamentos e ideias característicos de um povo que se transmite de uma geração a outra e que resulta na questão da sociedade, na própria socialização, não é? Daquilo que a gente vai chamar de aculturação. Isso também é uma questão antropológica, não é? Que pode ser verificada no decorrer da história. Isso vai falar sobre alimentação, isso vai falar de forma de se vestir, de comportamento, né? Até forma de saudação são distintas, não é? Então, toda essa questão da diversidade cultural, ela traz uma grande barreira, se a gente pode dizer isso, por exemplo, em relação aos comportamentos de uma determinada sociedade, entre outras, não é? Por exemplo, o que a gente acha que é, às vezes, natural e comum aqui, se a gente for para uma tribo indígena, talvez seja distinto, não é? O comportamento na mesa, na sociedade moderna, é né? Hoje em dia, tristemente, isso eu tenho que atestar, muita gente não senta mais à mesa para comer, mas existem sociedades que o almoço tem que ser servido na mesa. Algumas famílias ainda preservam isso, não é? Graças a Deus, e as famílias cristãs devem preservar isso também. Quando a gente fala dessa diversidade cultural, a gente precisa também ter ideia daquilo que o senhor mencionou a princípio. Não é por conta do comportamento externo de algumas pessoas que outras são melhores, não é? Por exemplo, no início lá, no período do descobrimento do Brasil, o pessoal que veio da Europa para o Brasil, eles se sentiam culturalmente mais superiores aos índios e tentaram aculturar os índios, né? Agora, claro, a gente precisa fazer um adendo. Existem princípios na cultura que ferem a palavra de Deus. Então, toda vez que alguém diz assim, não, mas isso é cultural, mas essa cultura fere o padrão divino, essa cultura precisa ser mudada através da palavra, porque não é mais cultura, é pecado. E pecado se passa, não é? As pessoas gostam, às vezes, de aprender práticas erradas de um determinado personagem e continuar praticando. Então, tudo que na cultura fere as Sagradas Escrituras, isso deve ser deturpado. Um texto que eu gostaria de ler, para que a gente entenda que, mesmo com essa diversidade, presbítero Lucena, nós somos únicos, é Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Veja o que diz a Bíblia nesse texto, não é? Isso é muito importante que o professor fale, porque quando a gente fala dessa diferença dentro da unidade, alguém pode pensar que alguém é maior ou melhor que outro. Mas olha o que diz Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, não é? Isso mostra que mesmo Deus em sua grandeza, como o senhor bem disse a princípio, Deus nos enxerga a todos de uma forma igual, diante de Deus, mesmo com essa diversidade entre nós, Deus nos enxerga igual. Por isso, o pecado precisa ser resolvido e a salvação também é oferecida a todos. Então, diante da unidade que Deus nos fez, existem as diversidades. Mas essa diversidade não destrói aquilo que nós somos. Nós somos de um único casal, nós somos descendentes de Adão e Eva. Muito bem. Então, ficou claro aqui que há essa diversidade, não é? Sim. Diversidade que fica claro biblicamente à luz da história da própria humanidade. Mas aí, enquanto os senhores estavam falando aqui, professor Jonas, me veio a lembrança, algo interessante que a gente poderia estar aproveitando também para destacar. Dentro desse pensamento da realidade de cultura, quando a gente olha a história da humanidade, isso à luz da Bíblia e pela experiência prática, algo aconteceu que é comum a todo ser humano. A gente vai voltar para algo que há em comum a todos, que é o que a Bíblia vai dizer a partir de Gênesis capítulo 3. É quando Adão e Eva pecam, transgridem um mandamento expresso pelo próprio Deus. E surge agora, na esfera humana, o pecado. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, que o pecado ele é comum a todas as pessoas. Mas esse pecado, que passou a ser uma realidade na esfera humana, professor, ele alcança todas as pessoas ou é cultural? Porque já foi falado aqui sobre a realidade de diferença de cultura. Um hábito que é diferente de outro povo, um pensamento, uma forma, uma conduta. O pecado entra como cultura ou é algo comum a toda a raça humana, conforme a Bíblia ensina?
voltando a Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, estou fazendo somente menção da corrigida fiel, né, colocando ela como sendo a superior às demais, mas somente por causa da clareza, pelo menos nesse versículo, né, de um só sangue, né, Deus fez todos os homens. Ora, a partir do momento que Adão e Eva, o primeiro casal, pecou, quer dizer, toda a humanidade, toda ela, estava, vamos dizer assim, em Adão representada ali. Então, no primeiro momento que Adão peca, então toda a humanidade passa a pecar com ele. Então, o pecado, do ponto de vista bíblico, não é uma questão simplesmente de cultura. O pecado é algo que vai mais além do que isso. O pecado é uma coisa que abrange toda a humanidade. Não é algo aprendido, né? Indistintamente, independente da cultura, da raça, da educação, da onde a pessoa esteja, o pecado alcança. Agora, por que alcança? Porque são seres humanos. Isso. Quer dizer, se existisse uma segunda raça humana, se fosse criada uma terceira, uma quarta raça humana, essa raça humana, com certeza não seria alcançada pelo pecado. Quando a Bíblia diz que toda a humanidade, ela é pecadora, baseada em Romanos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, está dizendo que a gente descendeu de um único casal, que só tem Adão e Eva, que deram origem a toda a raça humana, e a partir do momento que eles pecaram, a humanidade peca porque toda a humanidade também estava centrada nele. Isso. Então, vamos deixar uma coisa muito clara ao professor e ao aluno. Olhe, pecado é uma coisa que abrange a todos, indistintamente do tempo e das épocas, né? Romanos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 12, talvez seja um dos melhores versículos. Agora, devemos ter alguns cuidados, né? Porque nesse mundo de ensinos, né, e dessa diversidade de ensinos, há pessoas que dizem o seguinte, que Adão pecou, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Verdade. Quer dizer, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Você tem a ver tudo, porque você descende dele. Perfeito. Você tem a ver tudo, você descende dele. Então, e outra coisa, a condição de Adão e Eva, eles estavam no jardim, eles tinham tudo à disposição deles. Então, olhando para a sociedade de hoje, para o homem de hoje e para Adão, se você colocar um lado a lado, você vai dizer assim, quem teria mais condições de dizer não? Era Adão ou uma pessoa de hoje? É claro que Adão teria mais condições de dizer não. Então, Adão, por ser o pai, quando Adão peca, toda a raça humana peca. Então, não tem como eu dizer assim, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Todos nós somos descendentes dele. O outro cuidado que o professor deve ter é concernente àqueles que dizem que Deus não criou o homem pecador, criou o homem com tendência pecaminosa. É bom deixar claro que Deus nunca criou ninguém com tendência para o pecado, né? Até a entrada do pecado no mundo, como vai ser comentado em outras lições aqui, o homem foi o mau uso do livre-arbítrio. Perfeito, João. Deus não criou, por exemplo, Deus nem é autor do pecado, né? Deus não é autor do pecado, nem Deus criou ninguém com tendência ao pecado. Agora, Deus criou seres livres, seres autônomos, que podiam tomar decisões próprias, e esses seres autônomos, esse primeiro casal, assumiu, quer dizer, tomou a decisão de dizer não para Deus em vez de sim, né? Ultrapassar os limites, né, que Deus estabeleceu. Então fica claro, portanto, que o pecado veio sobre toda a raça humana. A Bíblia diz que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Textos como Salmo 51, verso de número 5, o professor pode estar fazendo referência, mostrando que o homem, desde a hora do seu nascimento, ele tem, não é, em sua natureza, a natureza adâmica caída. Não é? Tem um texto, presbítero Jonathan Lucena, que é muito importante e o professor pode usá-lo também em sala de aula para mostrar que nós nascemos, né, após o pecado com essa realidade do pecado em nós. É o Salmo 51. Não é? É o Salmo 51, quando Davi ele vai confessar o seu pecado, mas tem um termo aqui belíssimo no versículo 5, que ele explica bem isso que nós estamos falando. Salmo 51, verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A gente precisa também fazer um adendo a esse texto, né? O que Davi está dizendo é o seguinte: minha mãe e meu pai são dois pecadores. Logo, eu já nasço com essa carga em mim. É aquilo que a gente chama de pecado imputado, não é? Eu já nasci assim. Davi não está justificando o seu erro,
É claro, ele está dizendo, olha Deus, eu sou um pecador, ele está confessando que ele é um pecador, não é? Lembrando, quando ele fala iniquidade, o mesmo termo iniquidade, não é? É uma das palavras usadas na Bíblia para falar de pecado. Então ele está dizendo, fui gerado por pecadores, como consequência eu também sou um pecador. E isso ele não aprendeu. Isso é o que ele é, infelizmente é o que ele é e é o que todos nós somos, mas vamos aprender no próximo bloco que com o poder do sangue de Jesus isso pode ser resolvido. Muito bem, então fica claro aí que o pecado veio sobre toda a raça humana e as consequências são claras com relação a ter atingido a todas as pessoas. Mas estaremos indo para um breve intervalo, voltamos dentro de poucos instantes, não saia daí, acompanhe o programa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição de número 5 com o tema A Unidade da Raça Humana. E concluímos o bloco anterior lembrando que a Bíblia aponta sobre a realidade do pecado que atingiu toda a raça humana. É algo comum a todo ser humano. Como já foi lido, Salmo 51, verso de número 5, o homem já nasce com a natureza pecaminosa. Mas professor Jonas Santana, presbítero Jonatas Zeder, ainda poderíamos citar aqui que esse pecado, ao atingir todas as pessoas de forma indistinta, todos são pecadores. É o que a Bíblia diz. Romanos 5:12 já foi lido aqui. 3:23, né? 3:23, o próprio Salmo que o senhor leu, Salmo 51, verso 5. João 3:6 pode ser visto também a necessidade, porque o homem por si, por natureza, ele é pecador. Mas o que a Bíblia ainda diz a respeito desta realidade que atingiu a todas as pessoas? O pecado trouxe consequências e já vimos aqui que uma das consequências foi alcançar a todos. Isso. O pecado não se restringiu apenas a Adão e Eva, atingiu a todos, já que eles eram representantes legais da raça humana. Isso. Mas quais seriam outras consequências que a gente poderia aqui elencar nesse comentário, professor? Muito bem, eu acho que é a consequência que é mais visível, né? Que é a entrada da morte no mundo, presbítero Lucena. E a morte, ela é chocante em si, não é? A morte, e lembrando que quando a gente fala da entrada da morte no mundo, nós não estamos falando apenas da morte no sentido físico, mas também estamos falando de uma morte que pode ser espiritual, que a gente vai ter tempo de explicar, e também a morte eterna. Vamos iniciar falando da questão, primeiro, da morte, né, como consequência do pecado. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 12. Já foi lido esse texto hoje na nossa aula, mas é importante que a gente leia para fazer as ponderações referentes a essa realidade da morte. Abra sua Bíblia, Romanos 5:12, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto é autoexplicativo, não é? Diz assim, o pecado entrou, a morte entrou, todo mundo morre e por isso todo mundo é pecador. Então, uma das grandes consequências que a gente está vendo, presbítero Lucena, é que a raça humana, ao receber essa imputado o pecado de Adão a ele recebeu a morte como seu salário, não é? A Bíblia vai dizer isso também, que em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte, e a gente vai tratar isso quando for trabalhar sobre salvação. Só que além da morte física, nós também temos aquilo que a gente chama de morte espiritual. E o que seria isso? É quando o ser humano, mesmo vivo, ele vive uma vida distante de Deus, sem se preocupar com Deus, e esse ser humano ele pode cair naquilo que a gente vai chamar de morte eterna. Um texto que a gente pode ler é Mateus capítulo 10, quando Jesus fala do risco que é alguém viver uma vida distante de Deus, não é? Mateus capítulo 10, verso 28, veja o que diz a palavra de Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Veja como a Bíblia é maravilhosa. A alma e o corpo. Por que nós estamos falando isso? Porque tem gente que diz assim, morreu, acabou. Não, não acabou não. Não é? E outra coisa, o ser que pode lançar no inferno a alma e o corpo, esse ser não é o diabo, esse ser é Deus. É Deus que deve ser temido. Jesus está dizendo assim, tema a Deus, você que vive distante de Deus, você que não se preocupa com o que Deus falou,
você que não está nem aí para a vontade de Deus, tema Ele, porque além de você morrer, esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de também fazer a sua alma e o corpo, né, que será ressuscitado, independente para a glória ou para a perdição, esse corpo será ressuscitado, essa alma voltará para este corpo e esse corpo sofrerá. E Jesus já está lembrando isso. E o último texto, falando da morte eterna, que é Apocalipse 21 e verso 8, que eu também gostaria de ler, para que a gente possa entender melhor o que é que a Bíblia está dizendo. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21 e 8, diz assim a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, e aí diz a Bíblia. O que é a segunda morte? Não é? Então, após a morte, o ser humano ainda pode ter uma segunda morte que é terrível, ser lançado num lago de fogo e enxofre. Então, essa é as consequências do pecado que veio para todos os seres humanos, como foi bem pontuado aqui. Muito bem, então morte física, morte espiritual e a segunda morte, não é? Ou a morte eterna. Mas nesse caso, professor, diante dessa realidade, já que isso passa a ser comum a toda a raça humana, porque Paulo, principalmente Paulo, quando escreveu Romanos, a proposta de Paulo é sempre mostrar de que todo ser humano necessita de salvação. Já que todos pecaram, então, consequentemente, todos precisam de salvação. Já que, na condição de pecador, o homem está sentenciado à morte eterna. Então, Deus faz surgir, ou seja, coloca em voga, em evidência, melhor dizendo, o seu projeto salvífico por meio de Cristo. Aquilo que a gente poderia chamar de a necessidade urgente da salvação do homem, sendo, então, concretizada pela pessoa de Cristo. De fato, quando nós lemos a Bíblia e, mais uma vez, a experiência prática, todo ser humano, de fato, precisa de salvação? Todo ser humano precisa de salvação, isso em decorrência, já pegando o link aqui que o nosso presbítero irmão Jonatas falou, a questão da morte. Né? Logo quando o homem pecou, né, a morte ela entra no mundo, como foi mencionado em Romanos capítulo 5, versículo 12. Entrou a morte espiritual, mas entrou também a morte física. De maneira que o homem, por mais que viva, mas a vida humana é muito limitada. É verdade. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Até o Salomão vai dizer, não prezo mais no dia de amanhã, porque a gente não sabe. Quer dizer, os livros bíblicos sempre mostram versículos da seguinte maneira, né? A vida humana, ela é muito rápida, é passageira, parece como se fosse uma sombra. Em outro texto é mostrado como se fosse simplesmente um vapor que surge e depois desaparece. Então, baseado nessa necessidade que o ser humano tem, por causa das consequências do pecado, então a salvação também é para toda a humanidade. Glória a Deus. Já que o pecado caiu sobre toda a humanidade, a salvação também é algo necessário para toda a humanidade. E o apóstolo São Paulo vai dizer isso. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo começa a dizer, primeiro do judeu e também do grego. João capítulo 1, versículo de número 29, né? Eu acho que é um texto que é excelente, que mostra a abrangência da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. Então, a salvação não é determinada para um grupo particular. Se o pecado caiu sobre toda a raça humana, então a salvação também é oferecida a toda a raça humana. Um versículo que eu acredito que foi mencionado aqui, que é Efésios capítulo 2, versículo 1 e até o versículo 2, que diz assim, quando vocês estavam mortos em delitos e em pecado. É bom deixar claro uma coisa, a pessoa está morto no sentido de estar separado de Deus, mas nele não está incapaz de ouvir a voz de Deus, porque Adão, depois que pecou, mesmo Adão em pecado, mas ouviu a voz de Deus. Verdade. Até Caim, depois que matou seu irmão, verdade, ouviu a voz de Deus. Então, o ser humano hoje, sem Deus e sem salvação, pode também ouvir a voz de Deus, convidando ele para a salvação. Então, Deus dá oportunidade a todos. Tem mais alguns versículos. Tito capítulo 2, versículo de número 11, também menciona isso, e nós temos Mateus capítulo 28, versículo número 19, né? Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura, que é Marcos capítulo 16, versículo 15, e Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, há uma necessidade real de salvação
para toda a humanidade. Muito bem. Então, para essas pessoas que são necessitadas, que são todas, obviamente, então todos podem receber, consequentemente, a salvação. Enquanto o senhor estava comentando, eu estava lembrando de alguns textos que o profeta Isaías fez referência, né? Já que uma temática principal dele, em seu livro, foi falar exatamente sobre a salvação. Claro que num aspecto físico, em termos de salvar a Israel, trazer livramento, não é? Mas também apontando para a salvação espiritual. Em Isaías capítulo 45, versículo de número 22, já que colocando um princípio sobre a questão da salvação, Deus diz através do profeta o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Isaías capítulo 55, quando encontramos a palavra de Deus também mostrando, não é, o convite dado ou feito por Deus para todos que possam dar ouvidos à sua voz e receber a salvação. Ele diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja que ele está estendendo, todos podem receber. E não se restringe a Israel. Achei muito importante a fala do professor Jonas Santana, presbítero Jonathan Zeder, quando ele disse que Deus não tem um grupo elitista. A salvação não é direcionada a um grupo de pessoas. Deus seria injusto, podendo salvar a todos e querendo apenas, ou se limitando a salvar alguns. Deus, afinal de contas, presbítero Jonatas, de fato disponibiliza essa salvação a todos. Todos podem ser salvos, e se for, por que é que a gente percebe que uns não são? Muito bem, essa pergunta é maravilhosa e ela vai fechar bem a aula que os professores estão estudando e passarão no próximo domingo para os alunos, não é? Essa salvação, ela é, presbítero Lucena, oferecida sim a todos os homens. Até porque o senhor disse, antes de me fazer a pergunta, algo maravilhoso. Deus não é injusto, não é? Porque, veja, se o pecado passou para todos, consequentemente a morte, por que Deus ofereceria esse seu projeto de salvação apenas para alguns, já que todos, como foi bem dito pelo professor Jonas Santana, foi dito que todos necessitam. Então, um Deus que não oferece para todos, ele seria injusto. E não é isso que a gente encontra também nas Escrituras, não é? As Escrituras nos mostram, nós já lemos bastantes textos hoje, mas a gente vai precisar ler mais alguns para apontar de que a salvação é sim oferecida, e graças a Deus por isso, para todas as pessoas, todas as nações. Eu gosto muito de Mateus 28, 19, quando a Bíblia diz assim: fazei discípulos de todas as nações. Não é? O professor Jonas mencionou esse texto, como também Marcos 16 e 15. Mas vejamos o que diz Romanos capítulo 5 e o verso 18. Eu sei que o programa já está no finalzinho, eu vou só ler 2 versículos. Romanos capítulo 5 e o versículo 18, Paulo vai tratar dessa questão de que a justiça de Deus ela é oferecida a todos os homens. Diz assim: assim também, por um só ato de justiça, e aqui ele está falando de Jesus, não é? Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Isso está em Romanos 5 e 18. Veja como Deus é maravilhoso. Um outro texto, e aí eu finalizo minha fala com este texto, é Atos capítulo 10 e o versículo 34, quando o apóstolo Pedro ele vai ser impactado com algo que o Espírito Santo vai fazer, né? Eu vou ler logo o texto que diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E o que é que Pedro está tão abismado, né? Pedro está abismado porque ele vai pregar na casa do irmão Cornélio. Ele recebe uma visão, os irmãos podem ler em casa o capítulo 10. Ele recebe uma visão, depois Cornélio também está tendo uma revelação, manda as pessoas exatamente na casa de Pedro. Pedro vai pregar porque o Espírito Santo manda ele lá, vai pregar, ele prega. E quando ele está pregando, o poder de Deus, né, é derramado sobre aquelas pessoas, e aquilo que a gente, como pentecostais, crê e recebemos, que é o batismo com o Espírito Santo, acontece naquele dia entre os gentios. E Pedro, ele fica abismado e exclama isso, né, que Deus não faz acepção de pessoa. Então, isso é belíssimo, não é? Lembrando, você também pode ser alcançado por essa salvação. Você que ainda não conhece a Jesus, é claro, né? Jesus oferece a você perdão dos pecados e a oportunidade de viver aqui já para a glória de Deus. Amém. Que bênção, não é? Muito bom. Fica claro, portanto, que Deus não faz acepção de pessoas.
e para toda a raça humana, necessitada e carente de salvação, todos estes podem receber. E de repente alguém pode perguntar, mas por que nem todos recebem essa salvação? Isso. É porque, como o professor Jonas lembrou que haveremos de estudar futuramente uma lição, o homem usa o livre-arbítrio. Alguns de forma correta e outros, infelizmente, usam e permanecem distantes da presença de Deus. Mas aqueles que creem, como diz a palavra de Deus, podem receber a salvação. Foi um prazer muito grande estar com os senhores. Glória a Deus. Eu fui muito enriquecido por esta aula. Amém. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que Deus criou a humanidade de um único casal, Adão e Eva, e que no momento em que o homem pecou, toda a raça humana foi afetada pelo pecado. No entanto, o Senhor providenciou a salvação na pessoa de Cristo Jesus para redimir a humanidade. Assim nos afirma o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Muito bem, meus irmãos, depois de estudarmos uma maravilhosa lição como esta, só nos resta agradecermos em oração, o que faremos com o professor Jonas Santana. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, em Pai nome da de misericórdia, queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tu nos concede de estudarmos a tua palavra. Queremos agora, Pai, te pedir pelo teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor presidente, o anjo da igreja, homem que tu designaste para estar à frente dessa igreja. Abençoa também toda a superintendência e abençoa, meu Deus, cada aluno, abençoa cada professor que irá ministrar essa aula e que seja tudo para a glória, para a honra e louvor do teu santo nome e que nesse dia, Senhor, tu fale aos corações e também salve almas para o teu santo reino. A tua igreja te pede e te roga isso em nome de Jesus para a glória do teu nome. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema A Unidade da Raça Humana. Na próxima semana, veremos a 6ª lição, que tem como título A Sexualidade Humana. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus nos permitir.